Então vamos nessa, no gramado em que a luta o aguarda. É uma honra, um prazer tê-los aqui na live da Sociedade Esportiva Palmeiras no UOL. Hoje temos temas bons para tratar. Já vou colocar aqui comigo meus parceiros ou parças, né? Não sei. Se a gente formasse um trio para assaltar um banco, seria formação de quadrilha. Eu não posso fazer isso porque eu não posso correr. Talvez eu tivesse que pensar, mas o Latifi e o Lavieri são jovens, eles podem correr. Eu não posso. Vocês estão correndo do quê, meus amigos? Tudo bem com vocês? Vamos falar de Palmeiras. Salve, salve Latifi, salve Massini. Eu ultimamente tenho que correr das pedras que estão atirando em mim pela opinião que eu tenho sobre esse caso do Abel aí, viu, Massini? Vamos falar mais um pouco Beleza. desse caso aqui na coletiva. Vamos lá, vamos sim. Fala, Latifi, garoto. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira. O dia não tá muito bom, né? Meio chuvoso em São Paulo, nublado, mas a gente tá aqui feliz para trazer mais um dia. A hora que eu cheguei tava ruim aqui. Rapaz, aqui tá um céu azul, um pôr do sol bonito pra caramba. Beleza, meus caros, vamos lá, vamos começar. Evidentemente, já já os quadros estarão prontos para você. Tem um jogador misterioso que ninguém vai acertar quem é. Já já eu coloco ele na tela e eu quero conversar com vocês. Participe da live do Palmeiras com as mensagens. Mande as suas mensagens, tá bom? E a pergunta que a gente começa a nossa live hoje é essa: o que pode acontecer com Abel Ferreira? Acho que é importante a gente pensar e falar um pouquinho sobre isso, né? E eu quero dizer para vocês a minha apuração antes que vocês falem a de vocês. Ponto. Vamos lá. A informação que chega que o Abel assinou não é um pré-contrato. Eu conversei com vários especialistas em direito esportivo e eles não disseram. O pré-contrato do jogador é uma coisa, o pré-contrato para o treinador é outra coisa. É um nome diferente, é uma. Esqueci o nome, mas enfim, é como que Carta ele de tivesse. intenções. Carta de intenções, exatamente. E nessa carta de intenções, que a gente não conhece, tem ali deveres e obrigações do treinador. O Abel Ferreira, não falei com ele, evidentemente, mas quem o cerca, eles estão muito tranquilos, dizendo que não assinaram nenhum compromisso de que ele chegaria ao SAD em janeiro de 2024. Lembrando que ele tinha contrato em vigência com o Palmeiras até dezembro de 24, que o Palmeiras sabia de tudo, né? Que o Palmeiras estava ciente de tudo. E aí, cara, eu mudei minha opinião. E acho até, Danilo, que você vai mudar a sua se você tiver a mesma apuração que eu. Então vamos lá, o que pode acontecer com o Abel Ferreira? Se o Al-Sadd, se a FIFA der ganho de causa para o Al-Sadd, ele vai ter que pagar essa multa. E o Palmeiras, o que acontece com o Palmeiras? Se a FIFA provar que o Palmeiras tem algum envolvimento nisso, o Palmeiras vai ter que também, talvez, entrar com a parte, sei lá. Essa é uma outra questão. Uma segunda questão a ser analisada, qual foi, se é que teve a participação do Palmeiras. Acho difícil, porque o Palmeiras tinha contrato com o treinador, né? E o Alçat também veio para conversar com um treinador sob contrato, que é normal no mundo do futebol. Queria ouvi-los, meus queridos, por gentileza. Começa aí, Davi, você que Latifi. está... Vai lá, fala Não, você. você que está... Essa situação do Abel dividiu muito a torcida do Palmeiras. O Abel, ele é um cara que sempre foi colocado em um pedestal pela torcida do Palmeiras, porque por tudo que ele fez, pelo trabalho. Só que ele, como eu já li em algum texto de colegas, ele sempre foi um cara que cobrou muito comprometimento, muita seriedade, sempre pontuou isso e foi muito firme nas vezes que ele falou a respeito. E a notícia de que o Abel teria assinado uma carta de intenção que assumiria o clube do Catar no final do ano passado, ela deixa uma pulga atrás da orelha, né? Tanto é que, imagino que todos nós jornalistas que cobrem o dia a dia do Palmeiras está atrás para saber o que o Abel vai falar, o que o Abel vai dizer sobre isso, e até o momento o silêncio reina, né? Então, seria fundamental o Abel
abrir a coletiva do jogo de quinta-feira, e mesmo que seja para falar brevemente sobre o assunto, né? A gente não sabe também o que a defesa do Abel está pensando sobre o caso, se ele pode falar ou não, né? Porque tem essas variáveis também. Então, acredito que seria de muita importância o Abel, pelo menos, se justificar e tentar explicar ao torcedor o que está acontecendo, o que significa e o que ele fez, porque ele está sendo acusado de ter assinado essa carta de intenção com Al Saad. Você está mutado, Massa. Beleza, Danilo, eu queria te ouvir, porque eu vou contar um caso que eu tenho aqui, um caso aqui na minha casa, para quem está nos acompanhando entender o que significa um pouco o Abel Ferreira. Dando um abraço aqui no Carlos Eduardo, no Alisson Mendes, na Rosilane, Renato Borges, boa tarde, né? O Dudu Campos, que ainda está na quarta série, deve ser um bebê. Também o Higínio Blassotti, é um prazer tê-lo aqui. Janete, como vai? Paulo Silva. Deixa o like já, por gentileza, e se inscreva no canal. Já temos quase 400 pessoas ao vivo conosco. Vamos embora! Vamos subir esse número aí. Vamos falar do Abel Ferreira. Diga lá, Danilo Lavieri. Vamos lá. Eu estou aproveitando, aliás, a nossa audiência qualificada. Tem gente do Palmeiras assistindo que me mandou mensagem aqui. Seguinte, o que eu soube é um pouco diferente do que o Massa falou no começo do programa. E até essa mensagem que me mandaram aqui reforça um pouco disso. Fato é, dia 8 de dezembro, o Palmeiras anunciou Abel Ferreira fica. Abel Ferreira não teve proposta e não tinha até então estendido o contrato dele. A gente vai lembrar, o Palmeiras estendeu o contrato do Abel Ferreira em janeiro, depois naquela coletiva da Leila, só para as mulheres. No dia 8, quando o Palmeiras fez o anúncio de que o Abel Ferreira fique, que tinha tido uma reunião, o Palmeiras não sabia da assinatura do pré-contrato, da carta de intenção, do termo mais correto no aspecto jurídico. Fato é que o Abel assinou um documento indicando para o Al Saad que treinaria o Al Saad, inclusive já tinha até ali um pré-acerto, um entendimento inicial de como seria feito o pagamento da multa ao Palmeiras, e o Abel já sabia disso antes, e o Palmeiras, dia 8 de dezembro, não soube. Quando o Palmeiras foi saber? Entre o dia 8 e aí o dia, se eu não me engano, o dia da coletiva da Leila foi no dia 16 de janeiro, se eu não me engano. O Palmeiras soube neste período. Então, para mim, eu continuo achando que o Abel não foi justo com a diretoria do Palmeiras ao assinar esse contrato antes. Peço aqui que todos que estão assistindo aqui com a gente, entendam que quando eu falo que o Abel não foi justo, não significa que o Abel não é bom treinador, não significa que precisa demitir o Abel, que o Abel perdeu o cargo de ídolo, nada disso. Simplesmente que, na minha visão, o Abel não foi justo ao assinar um documento antes de avisar o Palmeiras, porque, como a gente sabe, ele cobra esse tipo de postura, transparência, lisura, organização do Campeonato Brasileiro, dos jornalistas, dos jogadores, da diretoria do Palmeiras, da CBF, e ele não agiu desta maneira. Dito isso, Palmeiras soube da assinatura, conversou com ele, a família fez uma pressão danada para ele desistir de ir para o Catar, porque a família não queria ir para o Catar. Palmeiras conversou com ele e aí ficou tudo acertado que eles ficariam. Só que desde então, o Palmeiras já sabia, desde janeiro, desta carta assinada e que viria para frente confusão. Então, mais uma vez eu digo, para mim, o Abel Ferreira precisa ser demitido? Não. O Abel Ferreira não presta? Não. Mas ele fez algo contra o que ele mesmo prega e prejudicando o que o Palmeiras. Tanto é que, neste momento, o Palmeiras está, além de emprestando o jurídico do Palmeiras para fazer a defesa, está com uma possibilidade de repente, participar do pagamento dessa multa. Porque existe a possibilidade dessa multa, sim, ser cobrada. Vai ser analisada pela FIFA, se o valor correto, se todas as coisas que estavam ali no papel foram comprovadas e tal. Mas o fato é que o Abel assinou
que tem um valor e que essa briga agora vai continuar na FIFA. Qual é a certeza que eu tenho? Está na FIFA, próximo passo é ir para o CAS, porque o CAS é o último tribunal, é o último recurso. A certeza que eu tenho é que vai demorar bastante tempo. E para mim, para finalizar esse início, essa introdução, o que eu acho? O Abel deveria, desde o começo, saiu a notícia na sexta, ele já sabia faz 5 meses que isso ia acontecer, ele deveria ter se pronunciado, e o Palmeiras também deveria ter se pronunciado. A informação que eu tenho é que o Abel só vai falar na quinta-feira, depois do jogo do Botafogo. Para mim é tarde, para mim demora e alimenta teorias, alimenta que a bola de neve continue a crescer. Eu acho que a postura do Abel e do Palmeiras, neste caso, não foram boas. Nada disso, para mim, significa que o Abel precisa ir embora. Porque tem muita gente confundindo, dizendo que, meu Deus, você está querendo que o Abel vá embora. Meu Deus, não é nada disso. É simplesmente que eu acho que o Abel não não teve a postura correta. Ele pode mudar de ideia, ótimo. Pode mudar de ideia. Todo mundo pode mudar de ideia. Eu, Massini, Flávio, todos vocês aqui, quase 700 pessoas assistindo que não deram um like. Deem um like. Todo mundo pode mudar de ideia, não é esse o problema. O problema é que você mudar de ideia, você tem que arcar com as consequências, especialmente se você assinou algo. E o Abel, neste caso, assinou. Então ele tem que arcar, e não colocar nas costas do Palmeiras. Para mim, esse é o ponto. Bom, aí são duas questões aí, né? Tem uma simbiose aí entre Abel e a presidente do Palmeiras. O que eu soube diferente, e acho que talvez isso possa implicar o Palmeiras no processo. Não sei se é por isso que o Palmeiras está negando, mas eu tenho uma informação de que ele levantou o braço e falou: olha, eu tenho esta proposta e pretendo cuidar disso, né? Que é uma informação diferente do Danilo Lavieri, e eu respeito muito, mas muito mesmo, tá? Celeste Gonçalves, garanto a vocês que o Palmeiras já sabia. E os palmeirenses não estão nem ligando para isso. Bom, isso é outra questão. O nosso dever aqui é saber exatamente o que aconteceu. Fala, Latif, por gentileza. Não, essa história tem até muitos desdobramentos, né? Eu conversei com uma pessoa, o Abel, né, que fala que não gosta de pessoas próximas, mas enfim, conversei com uma pessoa próxima ao Se Abel ele e que falasse, estava conversou. resolvido, né, Latif? Se ele falasse, estava Pois é. resolvido. E que conversou com o Abel ontem, inclusive, e o que foi me passado foi: a gente conversou durante bastante tempo e ele sequer citou esse tal processo do Al-Saad. Então, realmente, eu tô lendo alguns comentários no chat falando: o Danilo tá criando caso. Gente, não é criar caso. Se isso que o Al-Saad está acusando o Abel for verdade, é grave. Não é. Tudo bem, o Abel segue como técnico do Palmeiras, renovou o contrato, a torcida ama ele, mas é grave, não é qualquer coisa. Então, é importante a gente debater sobre isso para também ver todos os lados, né? Claro, a gente tem que ver todos os lados. Bom, eu preciso dar um depoimento meu aqui a respeito do que nesse canhão que é o UOL. Até vou tirar os meninos da tela para que fique só a minha cara aqui, porque é meu, é pessoal, então eu posso falar e eles não têm nada a ver com isso. Há 4 anos, aliás, fica essa dica para vocês, tá? Cuidem, filhos e filhas, netos e netas, dos mais velhos. Alzheimer é uma doença grave e às vezes ela demora e se manifesta de forma diferente. Então, eu vou dar um depoimento para vocês. Há 4 anos, minha mãe, que tem 85 anos, Dona Maria do Carmo, foi diagnosticada com Alzheimer. Então, o que eu faço? Eu vou ver jogo do Palmeiras, ela é minha vizinha, eu moro aqui e ela mora aqui, vizinha. Eu vou sempre lá, estou lá, tem uma pessoa que fica com ela e tal. Jogo do Palmeiras, eu vou lá para passar esse tempo com ela, assistir o jogo. Ela, às vezes, me confunde com meu pai, às vezes ela demora para falar o meu nome, ela já está chegando nesse ponto. E quando a gente está no jogo do Palmeiras, quando foca o Abel Ferreira, ela fala: olha o Abel, como ele é lindo, né, filho? Então, para que você, Abel Ferreira, tenha uma ideia do que significa. Então, para Maria do Carmo e para outras milhares de Marias, seria muito importante que você explicasse exatamente o que aconteceu e tudo bem, a vida vai seguir. Erros todos nós cometemos
E não se trata que o Massa está passando pano, coisa nenhuma. Só que isso é muito grande. Ele é o maior e melhor treinador da história do Palmeiras. O Esse é o Palmeiras, ponto. em 9 anos, 14 títulos. 14. Ele ganhou 10. Então, para quem está de fora, olhando para isso, né, não é uma questão de arrumar treta, fazer confusão, é só esclarecer os fatos. Imagino que agora, não sei se ele vai poder esclarecer todos os fatos, porque existe um processo, existe uma defesa, e ninguém é obrigado a criar provas contra si próprio. Então, isso no direito comum, né, no criminal, é fato. Se você não vai falar algo que tenha para se defender, você não pode falar algo para se incriminar. Então, acho que fica uma situação difícil. Vamos esperar até quinta-feira. O Danilo tem a informação que ele vai falar sobre isso. Imagino que ele abra a coletiva falando sobre isso. Mas, se ele disser assim, olha, eu estou aqui, mas não posso falar porque agora tem um processo e tal. Já Bem, Mas rapidinho, não, só rapidinho. E mais uma vez eu reforço aqui, né? Na quinta ele vai falar sobre o tema, provavelmente de forma muito sucinta. Deve usar essa carta do não posso falar porque está correndo na justiça. E não duvido que vai usar também a carta do todos somos um, não está mais funcionando porque essa notícia vazou e não era para ter vazado. Quando eu falo que o Abel errou, gente, não significa que eu nunca errei, que o Massini nunca errou, que nada disso. Simplesmente é uma análise para mim, do ponto que ele errou. Significa que ele não pode ser perdoado? O que eu estou fazendo aqui não é uma sentença, é uma análise sobre o que ele fez e, na minha opinião, ele poderia ter feito diferente. Ele tem que ser excomungado do Palmeiras? Não. Ele está sentenciado? Não. Ele errou, gente, tá tudo bem. Só que ele tem que assumir o erro. Ele tem que falar, ele tem que admitir, falar, olha, eu assinei, eu desisti, eu mudei de ideia. Por quê? Justamente por esse brilhante exemplo que o Massini deu. Porque ele está falando para a gente aqui, ele não está falando para mim, para o Flávio, para o Massini. Ele está falando para 16, 17, 18, 20 milhões de palmeirenses. O cara é ídolo, o cara sai na rua, ele é cercado, ele tem uma responsabilidade extra. O que todo mundo critica em vários jogadores que não entendem esse peso da responsabilidade de ser ídolo, eu tenho certeza que o Abel entende, que o Abel sabe o peso que é, porque o Abel sempre fala disso. Então ele tem que saber lidar com essa questão. Ele errou, tá tudo bem, ele errou, ele já chutou o microfone, a gente falou aqui que faz parte do jogo, ele briga com o jogador adversário, ele briga com o juiz, errou várias vezes, normal, todo mundo vai errar, eu errei, Flávio Latif errou, Massini errou, normal. Mas, gente, não é só porque ele errou que eu tô querendo que ele saia, e mais, ele errou, qual o problema de falar que ele errou, gente? Não tô querendo dizer que ele não é mais ídolo do Palmeiras, pelo amor de Deus. Tem coisas as pessoas confundem um pouco, não é sentença, nem tudo isso precisa ser para um lado ou para o outro, tem um bom meio do caminho aí. Qual?